Olá, muito boa tarde, amigo produtor rural. Seja bem-vindo a mais uma edição do Agricultura BR. Hoje é quarta-feira, dia 6 de dezembro. Entre os destaques de hoje, a gente vai falar sobre a safra de soja em Mato Grosso do Sul. Uma entrevista ao vivo no estúdio. A gente vai saber mais sobre a finalização das atividades de semeadura e o andamento das lavouras no campo. Ainda hoje tem a soja na Bolsa de Chicago, que segue acima do patamar de $10 por bushel, impulsionando vendas também aqui no Brasil. Tem as demandas do setor arrozeiro e as expectativas em relação à safra de algodão do país, que em breve deve ser semeada. Tem a expectativa de ter um crescimento de 20% na área plantada. Cotações de mercado, previsão do tempo, a sua participação telespectador e muito mais aqui no Agricultura BR. E a gente abre esta edição falando sobre a safra de soja em Mato Grosso do Sul. Ciclo novo, temporada 17-18 já está toda nos campos. E o estado tem uma boa expectativa para este novo ciclo. Sobre este assunto a gente conversa agora no quadro Entrevista. Ao meu lado está Leonardo Carlotto, ele que é analista de grãos da FamaSul, Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul. Leonardo, obrigada pela presença mais uma vez, bem-vindo. Bom dia, obrigado por estar novamente aqui com vocês. Bom, safra de soja sul-mato-grossense já está totalmente plantada. Como que foi a atividade de semeadura ao longo desse ciclo? Teve atraso no estado também? Bom, nós tivemos essa felicidade de concluir num período ideal, né, das últimas médias dos últimos anos, até um pouco à frente de alguns anos para trás, mas tivemos alguns problemas sim, principalmente no início do plantio, onde tivemos um atraso na questão das chuvas, não, em alguns lugares do estado, principalmente na região sul, onde ela se atrasou, e aí o produtor teve que remanejar um pouco aí, fazer um pouco de trabalho para poder plantar a sua soja um pouquinho mais tarde, aí, mas nada que impacte no final do plantio como um todo. E inclusive alguns produtores arriscaram e plantaram mesmo sem as chuvas e de certa forma, por não ter tempo hábil para esperar que a chuva voltasse para que ele realizasse esse plantio. Até mesmo porque com as chuvas voltando, nós sabíamos que elas não iriam dar muita trégua aí, tanto é que temos aí dentro da média dos últimos meses o máximo tempo de dias que ficaram sem chuvas. Principalmente na região de Grande Dourados, eu estive olhando hoje, foram 5 dias. E isso não é um tempo hábil para que o produtor pudesse retomar o plantio, caso ele fosse fazer isso após o início das chuvas. Então o produtor decidiu fazer esse manejo aí prévio às chuvas e deu esse resultado que temos hoje aí, a conclusão do plantio nesse período agora dessa semana, próximo dia 1º de dezembro. Teve algum produtor que teve que fazer o replantio de alguma área? Não. Teve registro no estado? Não. Em momento, tivemos alguns produtores que seguraram um pouco o plantio, eles tiveram alguns problemas em relação aí ao desenvolvimento, ao início do desenvolvimento, algumas plantas nascendo disparelhas, umas nascendo, outras não. Isso aí acaba trazendo um pouco de trabalho para o produtor no momento de fazer um manejo, no momento do desenvolvimento da safra, mas nada que tenha um resultado negativo de que ele tivesse que fazer o replantio. Até porque ele plantou enquanto a chuva não vinha, tranquilo. Aí depois que veio as chuvas, elas se retomaram e elas vieram aí de certa forma estáveis, né? Sem nenhum problema de ficar aí mais 5, 10 dias, 15 dias sem ocorrer, e isso não traz nenhum ponto negativo para que ele tivesse que fazer o replantio. Então, Mato Grosso do Sul já sai à frente de alguns outros estados que tiveram de fazer o replantio, né? Em relação à área plantada, nesse ciclo, ela cresce no estado? Nós tivemos um crescimento um pouco tímido em relação aos últimos anos, de aproximadamente 1,8%, saindo aí do número de 2.540.000 hectares da safra passada, passando para 2.580, próximos 2.600.000 hectares nessa safra. É lógico que isso é uma estimativa, nós devemos confirmar esse número mais para janeiro, que é um momento onde nós teríamos terminado o nosso
levantamento de campo aí sobre as áreas para que a gente confirme, inclusive as áreas por municípios, né? Temos alguns municípios com grandes crescimentos, que chegam até 5%, 8%, que são os municípios de expansão. E temos municípios que muitas vezes eles acabam reduzindo um pouco de área, trocando aí o plantio da soja por alguma outra cultura, ou mantendo mesmo a área do ano passado, por não ter mais onde expandir a soja, como é o caso do município de Maracaju, um município que já tem uma predominância grande no município com soja, Ponta Porã, Hidrolândia, Dourados. Então, esses municípios, o crescimento é muito pequeno ou até mesmo mantendo a área da safra passada. Em relação à produtividade esperada, ela continua bem positiva, né? São 54 sacas por hectare? Sim, temos uma expectativa não tão boa quanto a da safra passada, que foi 56, mas estamos trabalhando aí com uma estimativa de 54 sacos por hectare, podendo chegar aí próximo dos 56, caso ocorra tudo normal, como está acontecendo agora, nenhum problema de estiagem, talvez tenhamos aí um pequeno veranico no mês de janeiro, mas esperamos que não venha a ser problema, visto que o plantio se concluiu antes do final, ou antes do início de dezembro aqui, bem no início de dezembro, então isso aí acaba nos trazendo uma certa garantia de escapar desses problemas pontuais de início de ano. Então, se tudo correr bem, qual é a expectativa de colheita do estado? Nós esperamos colher próximo das 8,4 milhões de toneladas se concretizarmos as 54 sacas e caso ela venha a ser superior a 56, chegando aí a 57, visto que temos esse potencial, até mais, podemos chegar aí próximo dos 9 milhões de toneladas, que seria muito bom, tanto para o estado, tanto para o produtor que tem enfrentado aí alguns momentos de crise em relação ao custo de produção, então ele tem que produzir mais para poder compensar o custo que ele tem, então seria benéfico para todos aí no momento que estamos. Segunda safra, milho safrinha, tem a expectativa de um plantio atrasado por conta desse início atrasado da soja? Nós temos um percentual de plantio de soja que foi realizado nessas últimas semanas, que foi próximo dos 40%. Então, o pessoal acelerou bem, conseguiu concluir dentro, mas temos esse percentual que pode vir a impactar no momento do plantio do milho safrinha. Já tem alguma expectativa em relação à diminuição de área plantada? Em relação à diminuição, não. Porque o produtor ele vem trocando, ele vem largando o milho verão para fazer o milho safrinha, ou milho segunda safra. Mas a gente tem essa estimativa de que, mesmo ele não concluindo o plantio de 100% dentro do zoneamento, que é o recomendado, alguns produtores já faziam isso, nós tínhamos 30%, 25% do percentual de área plantada, que hoje nós estamos estimando de 1,8 milhões de toneladas, sem aumento, sem decréscimo, de que seja plantado fora do zoneamento novamente, podendo chegar aí até os 35% dessa área fora do período ideal de plantio. Mas como nós tivemos em algumas safras atrás, na passada, na antepassada, sem ser a 2016, 2017, nós tivemos bons resultados mesmo para essas áreas que foram plantadas. Mais tardio. Isso, mesmo essas áreas plantadas mais tarde. Vamos falar um pouquinho sobre comercialização, Leonardo. Como que está a comercialização desse novo ciclo em Mato Grosso do Sul? Nós estamos chegando próximo dos 35%, 34% já para a soja. É um número um pouco tímido em relação à comercialização, se comparado à safra passada, que tínhamos já próximo dos 50%. Isso é devido um pouco em relação ao preço mesmo pago ao produtor aqui do estado, e o produtor espera que esse preço volte para que ele possa fazer os seus negócios novamente. Como temos visto agora, os preços retomando, aí, tendo uma tomada de positiva, porém o produtor ele ainda espera mais. Para quem vendeu a soja a 80 no ano passado, muitas vezes a R$70 em negócios antecipados e está vendendo a 60, 65, ele espera chegar aí aos 70 novamente, para que ele tenha aí o seu fôlego, né, para que ele possa trabalhar. Então, ele está segurando um pouco mais por conta desse fator. Lógico que ele não pode olhar para o que aconteceu, ele tem que olhar para o que está acontecendo. Ele está sofrendo nessa safra, ele está passando por essa safra, então ele tem que pensar no negócio dele nesse momento. O que foi bom, quem aproveitou, aproveitou. Então ele tem que pensar em se planejar e mesmo que venda a 60, 65 agora, buscar bons resultados, pensando na relação
custo-benefício. Então ele tem que buscar aí um bom manejo, fazer uma economia dos seus recursos, principalmente no momento de trabalhar dentro da propriedade, para que ele utilize de certa forma com mais pureza, com mais sabedoria, para que ele economize no custo e onde ele vai tirar a margem dele de receita, a margem de ganho. E não pensando no 70, 80 reais, mas pensando na redução do custo dele. Para a gente finalizar, Leonardo, vamos só falar a respeito da capacidade de armazenamento de grãos do estado de Mato Grosso do Sul. No ciclo passado veio à tona de maneira mais intensa esse problema, né? A safra cresceu muito e a capacidade de armazenamento não da mesma forma. Qual que é a previsão para este novo ciclo? Está chegando aí nova colheita se aproximando, depois vem a safrinha de milho. Qual que é a expectativa do Estado, como pretende resolver essa situação? Esse é realmente um gargalo do Estado, do produtor. Nós não temos, de certa forma, condições de armazenar as duas safras e é um momento que nós temos que realmente refletir, visto que temos uma comercialização muito baixa, uma expectativa de boas produções, tanto para a safra quanto para a segunda safra. Então, e é um momento que não tem como ser resolvido do dia para a noite. Construir um armazém não é fácil, não é rápido. Então, nós temos que buscar alternativas e tentar dar fluxo nessa comercialização para que a gente possa tirar a nossa soja de dentro de Mato Grosso do Sul e focar no milho que vai vir. E esse milho é um volume muito maior do que a soja. Então, buscar essa alternativa da comercialização, buscar, lógico, o crescimento da capacidade estática do Estado, que é o que muitas empresas têm feito, alguns produtores também, de certa forma, aqueles que têm condições de pagamento, eles estão fazendo seus armazéns, ampliando seus armazéns. Então, é um trabalho que tem que ser feito com cautela, porque não é um custo baixo. E outra coisa, o Mato Grosso do Sul, nós temos que focar um pouco mais no consumo interno, tentar processar esses produtos internamente. Só que aí não depende somente do produtor. O Estado já tem essa indústria para isso? Então, o Estado depende um pouco de iniciativas privadas. Nós tínhamos aí algumas fábricas que teriam sido instaladas, como a produção de etanol em Chapadão, que está parada, não sabemos se sairá do papel. A indústria em Maracaju também está um pouco travada, o pessoal está falando em retomar os trabalhos. Então, esse seria um dos passos que nós teríamos a um curto, médio prazo, para que tenhamos uma solução para o nosso produto internamente, não ficar preocupado somente na exportação, na comercialização externa. Então, seria uma das saídas além da criação de novos armazéns, a iniciativa dos produtores em criar os seus armazéns. Leonardo, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. A gente deseja uma boa safra para Mato Grosso do Sul e bons negócios para os produtores. Obrigado. Uma boa safra para todos nós e que sejamos felizes aí mais uma vez nesse ano 2017 e 2018. Seguimos com o programa. E enquanto o plantio da safra de soja já foi finalizado em Mato Grosso do Sul, outros estados seguem com o andamento das atividades no campo, como é o caso do Rio Grande do Sul. Por lá, segundo a Emater Gaúcha, a área plantada está em cerca de 70% no momento. Há um atraso observado em relação às safras anteriores, mas o desenvolvimento da cultura no campo é considerado muito bom. De acordo com a Emater, as plantas estão com folhas largas e a coloração verde intensa, características muito positivas para a cultura de soja. E a boa distribuição de plantas também é observada nas lavouras. Segundo a Conab, a área plantada com soja no estado do Rio Grande do Sul pode crescer até 3% neste ciclo. Acompanhe comigo na tela a projeção então da companhia para o estado. A área deve ficar entre 5.620.000 hectares até 5.730.000, que pode registrar um crescimento, portanto, de 1 a 3% na comparação com o ciclo passado. Já a produtividade média das lavouras do estado, ela cai, vai para 61,64 sacas por hectare, que ainda assim é um número muito positivo. Mas na comparação com o ciclo passado, fica 8,3% mais baixo.
E a produção fica estimada entre 17.330.000 toneladas até 17.680.000. O volume vai ser menor também na comparação com o ciclo passado por conta desta produtividade menor. Ainda assim, o estado gaúcho é um dos maiores produtores de soja do Brasil. É hora de falarmos dos preços da soja nos portos do Brasil. Como a gente já tem visto nessa semana, os valores subiram nos últimos dias. E o impacto tem sido referente à soja na Bolsa de Chicago, que está subindo com muita força ao longo desta semana. Já já a gente acompanha as cotações internacionais. Por enquanto, vamos ver como que os portos do Brasil sentem essa elevação no mercado internacional. No Porto de Santos, nos últimos 30 dias, há um acréscimo de 0,67% nos preços. A gente vê que no dia 6 de novembro, cotação da saca do grão no Porto estava em R$ 73,50. No dia 17, o Porto já pagava R$ 74,50 pela saca do grão. E da sexta-feira passada para cá, subiu o valor de R$ 75,50, patamar mantido até esta quarta, dia 6 de dezembro. Alta registrada, portanto, no Porto de Santos nos últimos 30 dias é de R$ 2,00 por cada saca de 60 quilos. No Porto de Paranaguá, a gente observa a mesma alta acontecendo. Lá atrás, no dia 6 de novembro, saca valia R$ 73,50. No dia 20, o Porto registrava o valor de R$ 74,70 e subia para R$ 75,30 na última sexta, dia 1º de dezembro. Nesta semana, com a alta da soja em Chicago, cotação da soja aqui no Brasil sentiu esse reflexo, veio para R$ 75,50 nesta quarta-feira. Alta é de 1% para a soja no Porto de Paranaguá no último mês. Eu falei tanto da soja negociada em Chicago, né? Ela que tem trazido os valores da soja no Brasil aqui para cima. Enquanto isso, o dólar comercial no Brasil, que também influencia diretamente nas cotações do país, este vem em baixa nos últimos dias. E, felizmente, ele não tem sido suficiente para baixar a cotação da soja no Brasil, pelo menos por enquanto. O que acontece com o mercado cambial no Brasil é de que os investidores seguem de olho no cenário político nacional, especialmente envolvendo a possível votação ou não da reforma da Previdência ainda em 2017. Todos os dias, os novos boatos que surgem no mercado e na mídia de que essa votação pode acontecer ou não influencia neste mercado de câmbio. A gente acompanha ele neste momento agora para ver se ele segue neste patamar. O mercado do dólar segue ainda em movimento de baixa, leve queda agora de 0,06%. Fechamento de ontem foi na casa dos R$ 3,23 e neste momento ele segue assim, R$ 3,23 mais 3. Uma agência de meteorologia da Austrália confirmou a presença do fenômeno climático Laninha neste mês de dezembro e também no início do ano de 2018. O fenômeno é conhecido pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico e causa mudanças climáticas em algumas regiões do planeta. Na América do Sul, ela é bastante observada e para este ciclo, as agências apontam que deve haver seca na região produtora da Argentina e também no sul do Brasil. Olha, essa informação que já havia sendo especulada pelo mercado nos últimos meses, agora, portanto, se confirma com esta agência do clima da Austrália. A notícia mexeu demais com o mercado da soja
No cenário internacional, as cotações da Bolsa de Chicago se mantêm acima dos 10 dólares por bushel e bem acima disso, já já a gente dá uma olhada. Vamos, antes de acompanhar o mercado no tempo real, saber com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia quais são as projeções, então, para os efeitos do Laninha nessas regiões produtoras da América do Sul e como que isso pode impactar na safra mundial da oleaginosa. Ela traz os destaques no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, boa tarde a todos. Com o fenômeno Laninha instalado, ou seja, as águas do Oceano Pacífico Central estando mais resfriadas do que o normal para a época, a tendência é que as instabilidades consigam se concentrar mais para as áreas centrais e norte do Brasil. Isso deve ocorrer ainda agora no mês de dezembro. Tem previsão de chuva para todas as regiões do Brasil agora durante o mês de dezembro. E grande parte do centro e também do norte do Brasil deve receber acumulados muito próximos ou ainda superiores à média climática. Apenas na região sul e principalmente no estado gaúcho é que já é típico para anos de Laninha que a chuva acabe diminuindo um pouco mais. Então tem previsão de chuvas perdendo um pouco mais de intensidade nas áreas mais ao sul, o que não representa riscos de estiagens muito expressivas. No mês de janeiro, a tendência ainda é de um mês mais úmido, pancadas se espalhando e se tornando cada vez mais abrangentes por grande parte do país, só que a tendência mais forte é que a chuva diminua um pouco mais de intensidade no Nordeste. As instabilidades não conseguem se intensificar e se manter frequentes na região. Então, por conta disso, tem previsão de acumulados menores do que a média climática durante o mês de janeiro, principalmente para a região Nordeste. Então, as áreas produtoras de soja é que podem acabar tendo alguns probleminhas em relação a essa diminuição das chuvas durante o mês de janeiro nas áreas produtoras do Nordeste. Nas demais áreas do Brasil, tanto durante o mês de dezembro como também durante o mês de janeiro, tem previsão de chuva frequente, acumulados de chuvas expressivos que podem superar a média climática e, por conta disso, na maior parte do Brasil, as lavouras de soja devem receber pancadas de chuvas expressivas e frequentes agora durante o mês de dezembro e também durante o mês de janeiro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Bom, os investidores internacionais do mercado da soja não têm enxergado esta situação como tão realista assim. De acordo com informações da consultoria AG Resource, os investidores creem sim que esse fenômeno Laninha impacte no clima na região produtora da Argentina e também no sul brasileiro. Com isso, a soja sobe em Chicago. Agora sim, a gente acompanha os negócios em tempo real. Veja as cotações do grão operando em patamares acima de 10 dólares e 10 centes por bushel. Este patamar já se trata do mais alto desde o mês de julho deste ano de 2017. Fechamento de julho operava, portanto, acima de 10 dólares e 10 centes por bushel e nesta quarta-feira a gente vê este mesmo valor acontecendo. Posição de janeiro vem a 10 dólares 12 centes por bushel, alta agora de 0,34%. Esta posição já chegou hoje aos 10 dólares 14 centes. A de março vem agora a 10 dólares 24 centes mais 25 por bushel, alta de 0,36%. Maio vem a 10 dólares 34 centes mais 50, alta de 0,36%. Portanto, soja negociada em Chicago segue neste movimento de alta com os temores sobre a safra da Argentina e do sul do Brasil. E o Agricultura BR vai agora para o primeiro intervalo desta edição. Fique com a gente, no próximo bloco tem as informações para o setor arrozeiro. Finalização do plantio no estado gaúcho, reta final por lá e também as demandas do setor que foram repassadas ao governo do estado. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Depois de um começo de safra de bastante aflição por conta do excesso de chuvas, os produtores de arroz do Rio Grande do Sul estão agora na reta final do plantio da safra 2017-2018. De acordo com o IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz,
Até o último dia 30 de novembro, mais de 95% da área prevista havia sido plantada. Acompanhe comigo na tela o andamento do plantio no estado nas últimas semanas. Saiu de 77,1% no dia 16 de novembro para 88,8% no dia 23 e no último dia 30, alcançando 95,3% de área plantada. De acordo com o IRGA, a previsão de plantio no ciclo é de 1.078.000 hectares. De acordo com o Instituto Rio Grandense do Arroz, o início deste ciclo foi de grande atraso por conta desse excesso de chuvas na fase inicial de plantio. Tratou-se do maior atraso dos últimos 8 anos no estado. Diante dessa situação e diante do temor do produtor não conseguir semear toda a safra no período ideal, dentro do período definido pelo Ministério da Agricultura, o setor produtivo pediu ao Ministério uma prorrogação do calendário de plantio do arroz no estado gaúcho, a fim de que o produtor pudesse garantir a cobertura do seguro rural, se necessário. O Ministério da Agricultura atendeu o pedido e publicou no dia 1º de dezembro um novo zoneamento agrícola de risco climático para a cultura irrigada no estado do Rio Grande do Sul. Vamos saber agora, então, como que o clima vai se comportar daqui em diante para essas lavouras gaúchas. Acompanhe os destaques com a Juliana Rezende. De maneira geral, a safra de arroz no Rio Grande do Sul segue com bons índices de crescimento. Mesmo com a diminuição da umidade do solo, agora ao longo dos últimos períodos, em que a gente pode ver que no Rio Grande do Sul os índices de umidade já alcançam em torno de 50% e diminuiu bastante ao longo das últimas semanas, os produtores já avançam para a reta final de plantio das lavouras e grande parte da safra ainda consegue manter bom desenvolvimento. Nos próximos dias vai ter previsão de tempo mais seco. Uma área de alta pressão avança aqui pelo estado gaúcho e garante tempo firme, pancadas bastante isoladas do centro à faixa leste do Rio Grande do Sul até o dia 11 de dezembro. Já a partir da segunda semana, vai ter previsão de tempo bastante seco na região sul. Grande parte agora. E no Rio Grande do Sul, não vai ter previsão de chuva entre os dias 12 até o dia 16. Uma massa de ar mais seco vai passar a atuar e garante dias ensolarados e sem pancadas de chuva. A chuva retorna para a região sul e para o Rio Grande do Sul apenas no começo da segunda quinzena do mês de dezembro. Aí vai voltar a ter previsão de chuva, acumulados de 15 até 30 milímetros entre o dia 17 até o dia 21 de dezembro. Então, somente a partir do começo da segunda quinzena é que tem previsão de retorno das chuvas de maneira mais expressiva e também abrangente nas áreas produtoras de arroz do Rio Grande do Sul. Até lá, o tempo mais seco ainda vai predominar e isso favorece principalmente os produtores que ainda estão em fase de plantio, porque esse tempo mais seco e a falta de chuvas favorece para os produtores dar andamento com as atividades no campo. E essas instabilidades agora retornando a partir do comecinho da segunda quinzena do mês de dezembro, favorece também o desenvolvimento da safra, porque consegue manter a umidade do solo de maneira mais favorável para o crescimento das lavouras. Em alguns pontos deve conseguir até elevar a disponibilidade hídrica do solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. O mercado do arroz em casca segue operando dentro da casa dos R$ 37,00 pela saca de 50 quilos. O CPEA e o Senar do Rio Grande do Sul apuraram os valores no estado gaúcho e mostram que o patamar de preços continua assim. Apesar da valorização muito pouca que a gente tem visto dia a dia para o mercado gaúcho do em casca, o preço ainda está bastante abaixo do que gostaria o produtor. Os valores empatam com custos de produção ou até ficam abaixo deste custo. Nesta última quarta-feira, dia 5 de dezembro, o valor da saca de 50 quilos do grão em casca fechou nos R$ 37,41. Poucos dias de dezembro registrando ganhos de 0,5% na cotação. A gente vê agora como estão os valores da saca de 30 quilos do arroz beneficiado por lá.
E o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, recebeu na última segunda-feira produtores de arroz e representantes do setor produtivo para tratar sobre as demandas do setor arrozeiro. Foram apresentadas ao governador situações que colocam o produtor de arroz do Rio Grande do Sul em uma situação bastante delicada, que acabam desincentivando a cultura no estado. Entre os pedidos colocados ao governador estão a redução do ICMS do arroz em casca, o apoio aos pedidos de salvaguarda para o arroz, que é a proteção à indústria doméstica quando ela está sofrendo algum prejuízo, e também o aumento da fiscalização do cereal importado do Mercosul, que é uma situação considerada bastante danosa para o arroz brasileiro, já que ele entra aqui no Brasil a um preço mais competitivo. Segundo o IRGA, que esteve presente nesta reunião, o governador José Ivo Sartori se comprometeu a dar andamento a estas demandas do setor. O Amazonas agora é reconhecido como zona livre de febre aftosa com vacinação. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ressaltou a importância do documento de reconhecimento porque é um marco da libertação econômica do Amazonas e de sua principal fonte de receita, a Zona Franca de Manaus. Durante seu discurso, Maggi informou que até 2023 o Brasil será livre de febre aftosa sem vacinação. Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, Roraima e Pará serão os primeiros estados brasileiros liberados para exportação de carne para qualquer parte do mundo, sem mais esse problema da febre aftosa. O produto da região será muito valorizado. A pecuária terá plenas condições de progredir e crescer como uma atividade rentável, afirmou o ministro. É hora de preços do milho pelo Brasil. A região de destaque da vez é o sul do país. A gente acompanha o que houve nos últimos 30 dias. Veja que no estado do Rio Grande do Sul, preço da saca de 60 quilos do cereal subiu 3% no último mês, saindo de R$ 30 a saca no dia 6 de novembro, valor que permaneceu até o dia 16 do mês, e chegou aos R$ 31 no dia 30 de novembro. Este patamar se mantém até esta quarta, dia 6 de dezembro, registrando, portanto, ganho de R$ 1 por saca no acumulado destes 30 dias. Agora, um estado que não registrou ganhos foi Santa Catarina. Por lá, houve queda no valor da saca de 60 quilos do milho, na média estadual. Vamos aos preços, então. No dia 6 de novembro, cotação média no estado estava em R$ 30,50 e ela baixou para R$ 30 a saca no dia 21 do mês. Até hoje, dia 6 de dezembro, o patamar se mantém assim em R$ 30 a saca, queda de 1,64%. Vale lembrar que Santa Catarina tem alguma produção de milho, mas ela é pouco expressiva na comparação com a demanda do estado, que é muito alta por conta da grande criação de aves e suínos. Santa Catarina, portanto, importa muito milho de outros estados produtores. Um deles é o Paraná, estado vizinho, que tem uma produção grandiosa, segunda maior do Brasil. No estado paranaense, o preço da saca subiu 2% nos últimos 30 dias. Estava em R$ 26 a saca no dia 6 de novembro. Logo no dia 24, alcançava os R$ 26,50, mas perdeu este patamar no início de dezembro. Na data do dia 1º, retornava ao patamar de R$ 26 a saca. Nesta quarta-feira, dia 6 de dezembro, volta aos R$ 26,50 para a média estadual, estando, portanto, 50 centavos mais caro o milho no estado paranaense na comparação com 30 dias atrás. A gente acompanha agora mais cotações do milho para o Paraná por município produtor. É hora de acompanhar o mercado internacional do milho. Milho negociado na Bolsa de Chicago, que nestes últimos dias, nestas últimas sessões, também operou em alta, assim como a soja
em virtude dos temores da safra na Argentina e também parte do sul do Brasil. Milho subiu bastante nesta última terça-feira, a gente acompanha como ele opera neste momento. Depois da alta expressiva, ele segura os valores e não cai mais, vem na estabilidade. Milho para entrega em dezembro tem uma leve alta de 0,07% agora e é negociado a $3,40 por bushel na Bolsa de Chicago. A posição de março vem estável a $3,53 mais 75 por bushel. Estabilidade também para a posição de maio, que agora negocia o bushel do cereal a $3,62 mais 25. Enquanto isso, a posição de julho, $3,70 mais 25 por bushel, leve queda de 0,06%, sendo que essa posição já chegou hoje aos $3,72. Vamos para mais um rápido intervalo. No próximo bloco tem informações para o mercado do café no Brasil. E ainda últimas notícias sobre as chuvas em Minas Gerais que afetaram demais áreas urbanas e também o trajeto dos caminhões. Não saia daí, no próximo bloco estas e mais informações. Estamos de volta com informações para o mercado cafeeiro. O valor da saca de 60 quilos do café arábica registrou algum ganho nesta última terça-feira. O ganho, é claro, não chega a trazer muita diferença para o preço da saca não, que segue muito pressionada, influenciada pelos negócios em Nova York. Vamos aos números então do mercado do café arábica em São Paulo. A cotação do CPEA, o indicador, mostra que houve uma elevação de R$ 454,98 a saca na segunda-feira, dia 4 de dezembro, para fechar esta última terça, dia 5, a R$ 455,35. É o mercado de Nova York que tem influenciado diretamente as cotações aqui no Brasil. O setor produtivo do Brasil, inclusive, reclama muito dessa situação, dizendo que o mercado lá em Nova York não enxerga tão realista o que acontece no mercado, nas lavouras de café do país. A gente acompanha agora o mercado em Nova York em tempo real. Veja que ele vem muito pressionado, desligado com as expectativas da safra de 2018, que não se confirmam mais como uma superprodução, como havia sido esperado. A posição de dezembro veio $1,25 mais 75 por libra-peso, queda de 0,15%. Março, $1,26 mais 40, baixa de 0,78%. E enquanto isso, maio, $1,28 mais 55, queda de 0,77%. E a posição de julho a $1,30 mais 60, a única posição que sustenta o patamar de $1,30 por libra-peso, que é considerado um número positivo pelo setor. De volta ao mercado brasileiro, a gente acompanha como estão as cotações domésticas hoje para o estado do Espírito Santo. Vamos falar mais agora das cotações do café Conilon aqui no Brasil. No estado do Espírito Santo, o maior produtor da espécie no país, esta última terça-feira foi de estabilidade nos preços. Algum recuo observado, apurado pelo CPEA, mas nada que mudasse muito o patamar de R$ 375 pela saca de 60 quilos. O valor da saca do café Conilon tipo 6, peneira 13 e acima, fechou, portanto, esta última terça, R$ 375,80. O mercado do Conilon aqui no Brasil sente a pressão de uma safra que teve uma oferta um pouco maior neste ano de 2017, com o retorno do clima mais favorável para esse principal estado produtor, o estado do Espírito Santo. Mas sente também a influência do mercado internacional. O preço do café na Bolsa de Londres, que é a referência mundial para essa commodity, tem caído muito por conta do Vietnã, o maior país produtor dessa espécie no mundo, que tem recebido clima ótimo para a safra futura, que indica uma boa produção. Vamos aos números do mercado londrino, então. Café robusta segue caindo, muito pressionado, considerando que uma posição, um valor
positivo para o mercado, é acima de $2.000 a tonelada. A gente vê ele operando bem abaixo disso, a $1.752 por tonelada para o café negociado para entrega em janeiro. Essa posição cai agora 0,22%. Café para entrega em março opera $1.739, com baixa de 0,45%. E maio, $1.747 por tonelada, queda superior a 0,5% para essa posição para o café robusta. A gente acompanha agora mais cotações do café no mercado físico do Brasil. Veja. Nesta última terça-feira, você acompanhou aqui no Agricultura BR a situação muito grave que vive o estado de Minas Gerais. O estado recebeu chuvas muito fortes, volumosas nos últimos dias, causando prejuízos em áreas urbanas e áreas rurais. Nós recebemos fotos de um telespectador mostrando o estrago da chuva feita em uma área de trajeto de caminhões do estado de Minas Gerais. É o Breno Bicalho de Oliveira, no estado de Minas. Nos mandou, portanto, este vídeo, essas imagens de uma estrada rural que, com excesso de chuva, quase desapareceu. Breno, obrigada pela sua participação, por compartilhar um pouco dessa situação grave que vive o estado de Minas. Você que está no estado e tem também algum registro dessa situação, seja em área urbana ou também área rural, participe do quadro Somos Todos Produtores, mandando fotos e vídeos para o aplicativo WhatsApp. O nosso número é o 67996562266. A gente fala um pouquinho hoje sobre citricultura. Vamos acompanhar como vem operando o mercado no estado de São Paulo. Em primeiro lugar, a caixa da laranja indústria, aquela que o produtor negocia diretamente à indústria. Os valores estão em alta a R$ 18,71 pela caixa de 40 quilos e 800 gramas. O patamar se mantém elevado para o setor da citricultura aqui no país. Agora, o mercado da indústria in natura, que é aquele que o produtor, da laranja in natura, melhor dizendo, quando o produtor negocia direto com o mercado atacadista, tem operado da seguinte maneira no estado de São Paulo. Vamos aos números. Na casa dos R$ 20 pela caixa. Nesta última terça-feira, dia 5 de dezembro, caixa de 40 quilos e 800 gramas fechou o dia a R$ 20,23. Alguma queda já observada em relação ao fechamento do mês de novembro, mas em geral o patamar segue nesta faixa dos R$ 20,30 pela caixa de 40 quilos. A gente acompanha agora mais valores da laranja, da citricultura, de olho agora no mercado internacional. Os negócios são para o suco de laranja negociado na Bolsa de Nova York. Vamos aos números então? O Brasil é um grande exportador de suco de laranja para os Estados Unidos, então este mercado traz alguma referência para o setor da indústria aqui do país. Valores do suco de laranja para entrega em janeiro de 2018 vêm agora operando com baixa de 0,55% na Bolsa de Nova York. A libra peso do suco vem a $1,61 mais 15. A posição de março também vem na mesma cotação, hoje operando com baixa próxima a 0,5%. A oferta de mandioca aumentou na semana passada, devido à intensificação dos trabalhos de campo na maioria das regiões acompanhadas pelo CPEA. Assim, parte dos mandiocultores intensificou a comercialização na semana. Por outro lado, a demanda industrial esteve enfraquecida, especialmente por parte da indústria de farinha, devido aos atuais custos da mandioca. Nesse cenário, o valor médio nominal a prazo para a tonelada de mandioca posta na fecularia foi de R$ 623,91 entre 27 de novembro e 1º de dezembro, queda de 7,6% em uma semana.
É hora de mais um rápido intervalo por aqui. No próximo bloco você acompanha o que a Embrapa diz sobre os desafios que o Brasil ainda tem para chegar a uma produção mais elevada nos anos de 2030, 2050. E tem ainda a previsão de safra de algodão do Brasil, que deve crescer em 20% em área neste novo ciclo. Não saia daí, voltamos em instantes. Aconteceu na última semana em São Paulo o evento Desafio 2050, que debateu o caminho da agricultura brasileira nas próximas décadas. Sobre este assunto, a Sara Kirchhoff conversou com o presidente da Embrapa, que também falou sobre o atual momento que vive a instituição. O Brasil tem um desafio enorme aí pela frente de ajudar a alimentar esses 9 milhões de pessoas até o ano de 2050. E para isso é claro que a pesquisa também é fundamental, né, Maurício? Maurício Lopes, presidente da Embrapa, está aqui comigo e vai responder essa pergunta para a gente. Sem dúvida alguma. O Brasil fez uma coisa extraordinária num espaço de tempo muito curto. Em 40 anos o Brasil saiu da insegurança alimentar e consegue hoje alimentar a sua população e mais que isso, o país se projetou como um grande provedor de alimentos para o mundo. Obviamente que o mundo tem uma expectativa enorme em relação a nós. Nós teremos que seguir produzindo alimentos a custos acessíveis, com qualidade cada vez maior, com novas funcionalidades. E também nós poderemos, o Brasil pode sim, seguir fazendo crescer a sua produção, a sua produtividade de maneira segura, de maneira sustentável. Esse é o grande desafio que nós temos daqui para o ano 2030, para cumprirmos o que está posto na agenda dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030. Isso vai nos preparar para o próximo grande salto de 2030 até 2050. O Brasil está plenamente habilitado, capacitado pela competência que tem, pelas instituições que tem, pelo agro que construiu, pelo agronegócio que construiu. Nós podemos, sem dúvida alguma, dar uma grande contribuição para a sustentabilidade e para a segurança alimentar no mundo. Presidente Maurício, é impossível falar de tudo isso, falar em pesquisa, sem falar da participação fundamental que a Embrapa tem nisso tudo, né? Sem dúvida. Isso tudo, em grande medida, foi produzido pelo investimento que o Brasil fez em pesquisa e inovação. A ciência é o motor do desenvolvimento, não há outro caminho. Os países que querem seguir fortes, né, provendo as suas populações de bem-estar, de progresso, tem que investir na ciência. O investimento na ciência é um investimento que dá grande retorno. E o Brasil, pelo investimento que fez na pesquisa agropecuária, colhe frutos valiosos, né? Nós conseguimos conquistar tudo que conseguimos e mais, né? O investimento na ciência, o investimento na Embrapa, nas nossas universidades agrárias, né? Na pesquisa também privada, que cresce cada vez mais, é que nos dá a força, que nos dá a capacidade de seguir, né, fortalecendo a nossa capacidade de produzir alimentos, de seguir fazendo a interface da agricultura com a nova bioeconomia, uma nova vertente de desenvolvimento que está emergindo. Então o Brasil está muito bem, em grande medida pelo que fez em termos de investimento na ciência, em políticas públicas e na formação de talentos, né, para a produção de alimentos e agricultura. Presidente Maurício, e a gente vem acompanhando e também noticiando que a Embrapa ela deve aderir a um programa de demissão voluntária, né, cortar em 20% o quadro de funcionários. O senhor me corrige se eu estiver errada. Isso ameaça a nossa pesquisa aqui no Brasil? Na verdade, não há intenção alguma da Embrapa cortar parte do seu quadro de profissionais. O que nós estamos fazendo é algo que a empresa faz regularmente, faz de tempos em tempos, que é negociar com o governo federal, com a secretaria que cuida das empresas estatais no Ministério do Planejamento, o processo normal de renovação do quadro da empresa. Nós somos uma empresa de pesquisa, é importante que façamos de tempos em tempos a renovação dos nossos quadros. A ciência vai avançando numa velocidade muito grande, novos desafios, novas vertentes de conhecimento despontando. A empresa tem que incorporar novos talentos para fazer frente a esse desafio. Nós temos sim um plano de fazer
um desligamento incentivado. Eu não chamaria de um plano de demissão, é um plano de desligamento incentivado. Devemos sim trabalhar no sentido de renovar entre 20% e 30% do nosso quadro nos próximos 4, 5 anos. Não há intenção alguma de cortar o quadro da Embrapa, mas na medida em que profissionais se desliguem, nós tenhamos a possibilidade de abrir concursos e incorporar novos profissionais, novos talentos. E hoje, do total do orçamento da Embrapa, a parte que é equivalente à pesquisa, ela não chega a 10%, né? Também, mais uma vez, me corrija se eu estiver errada. Tem como mudar essa realidade ou não? Dentro do formato, dentro do que a gente tem hoje, da situação vista hoje, será assim para os próximos anos também? Não, isso considerando o orçamento público apenas, né? Mas a Embrapa, cada vez mais, ela procura buscar novas fontes de financiamento para ela ter recursos de custeio e investimento vindo de outras fontes que não apenas o Tesouro Nacional. Hoje a Embrapa tem cerca de 400 acordos de cooperação com empresas públicas, privadas, nacionais e internacionais, o que nos ajuda a trazer recursos adicionais aos recursos do Tesouro. Esse é o caminho a seguir para o futuro. O orçamento público ele é importante para nós. Nós queremos preservá-lo, mas cada vez mais a empresa se dá conta que é importante buscar outras fontes de recursos, acordos com parceiros internacionais. Há grandes projetos no mundo interessados em vir operar no Brasil. A empresa é uma parceira atrativa, então estamos investindo muito na busca de recursos adicionais. E não dá para ficar esperando só o que vem por parte do governo, né, presidente Maurício? Sem dúvida alguma, né, é uma competição muitas vezes desigual. O Estado brasileiro tem desafios substanciais na área da infraestrutura, da educação, da saúde, da segurança pública. Muitas vezes a competição para nós, do mundo da ciência, é uma competição um pouco desigual, a gente acaba perdendo recursos, mas nós temos que ser criativos, ousados, né, e irmos buscar outras fontes de recursos, porque definitivamente não dá para contar apenas com o orçamento público, né, para fazer a ciência que o Brasil precisa fazer para a sua agricultura e para os vários outros setores da nossa economia. Ótimo. Presidente Maurício, obrigada pela sua participação e parabéns pelo brilhante trabalho frente à Embrapa. Eu que agradeço. Prazer falar com você. Tá certo. Do Desafio 50, Sara Kirchhoff para o SBA. O plantio da nova safra de algodão está prestes a começar, com expectativa de aumento de área e de produção. Segundo a Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a área plantada com a fibra neste novo ciclo 17-18 deve crescer em 20% na comparação com a safra passada e a produção deve crescer em 11%. Ela só não acompanha o tamanho de área por conta da produtividade média, que deve ser menor do que o ciclo passado. Não que os números sejam baixos. A média estimada para este ciclo segue acima dos anos anteriores. De acordo com a Abrapa, a comercialização deste novo ciclo, que ainda nem começou a ser plantado, já está andando bem. Houveram 2 momentos oportunos de fechar negócios neste ano de 2017, em negociação antecipada. Segundo a Abrapa, eles foram entre os meses de março e abril e nos últimos 10 dias. Entre março e abril, a libra-peso do algodão negociado no mercado de Nova York estava entre os 76 até 79 centes de dólar por libra-peso e nos últimos dias também alcançou um outro pico de preço entre 72 centes até 75 por libra-peso. Esses valores mais altos, em especial nos últimos dias, fizeram girar mais a comercialização da nova safra de algodão do Brasil, que agora, segundo a associação, já se encontra com 50% da safra negociada. A média para esta época do ano é de cerca de 30%. De acordo com a Abrapa, o Brasil responde hoje pela segunda maior produtividade de algodão do mundo. Fica atrás apenas da Austrália, que tem um cultivo 100% irrigado. Vamos agora aos preços do algodão aqui no Brasil, de acordo com a apuração feita pelo CPEA. No mercado de São Paulo, a libra-peso fechou esta última terça-feira, dia 5 de dezembro, a R$ 2,46 mais 98. A gente vê na linha do tempo que os valores vêm ganhando de centavos em centavos alguma valorização. Neste mês de dezembro, que apenas começou, já há uma alta de quase 1% no acumulado destes primeiros dias.
Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que vai ficar o clima para essa fase inicial de plantio do algodão no Brasil. Acompanhe os destaques. Produtores de algodão do Mato Grosso e da Bahia agora devem começar as atividades no campo e também as atividades de plantio das lavouras agora ao longo dos próximos períodos. A tendência é de condições ainda muito favoráveis para essa implantação das lavouras e para o início do desenvolvimento, porque tem índices de umidade do solo bastante elevados aqui no Mato Grosso. Na Bahia também a umidade do solo já aumentou bastante ao longo das últimas semanas devido às últimas instabilidades e tem índices de umidade do solo que superam os 90% em áreas produtoras de algodão, tanto do Mato Grosso como também na Bahia. Agora, nos próximos 5 dias, vai ter previsão de chuva em áreas produtoras de algodão. No Mato Grosso, as instabilidades não devem ganhar muita intensidade, mas mesmo assim, ainda seguem com volumes significativos, ou seja, é uma chuva que tem potencial para manter a umidade do solo mais elevada. Na Bahia, as instabilidades ganham intensidade agora ao longo dos próximos períodos. Uma área de baixa pressão na costa do Espírito Santo ajuda a alimentar essas chuvas, mais ainda as instabilidades no alto da atmosfera que também garantem pancadas de chuvas frequentes. Então, por conta disso, na Bahia, agora nos próximos 5 dias, tem previsão de acumulados de até 100 milímetros do oeste ao sul da Bahia e na maior parte do estado. Durante a segunda semana, o estado do Mato Grosso deve seguir recebendo chuvas mais fortes nas áreas mais ao norte, enquanto que na metade sul do estado tem previsão de chuva, mas com menor volume, ou seja, pancadas mais fracas. Na Bahia, a chuva segue forte e também os volumes de água devem seguir elevados, podendo ultrapassar ainda os 100 milímetros. Isso ocorre durante o período do dia 12 até o dia 16 de dezembro. Durante o comecinho da segunda quinzena do mês de dezembro, o estado do Mato Grosso segue recebendo chuvas fortes nas áreas mais ao norte e agora na Bahia que a condição muda um pouco. As instabilidades seguem perdendo um pouquinho mais de intensidade, mas mesmo assim ainda segue chovendo em áreas produtoras de algodão da Bahia, só que o volume agora é menor. Na faixa oeste, em torno de 30 milímetros deve ocorrer entre o período do dia 17 até o dia 21. Então, ao longo das próximas semanas, tem previsão de chuva expressiva e frequente em áreas produtoras de algodão, agora no decorrer dos próximos períodos. Por conta disso, a umidade do solo deve seguir bastante elevada nessas regiões e, por um momento ou outro, como essas chuvas ganham bastante intensidade, principalmente na Bahia, pode atrapalhar momentaneamente as atividades de plantio das lavouras, mas, de maneira geral, essa chuva beneficia o início do desenvolvimento das plantas. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até já, Juliana. Por aqui a gente segue falando de algodão. Vamos agora acompanhar o mercado internacional lá em Nova York. Algodão negociado para março do ano que vem agora aos 72 centes de dólar por libra-peso, mais 85, alta de 0,42%. E a posição de maio, que também tem negócios, a 73 centes mais 56, com alta de 0,39%. Relembrando, o presidente da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão do Brasil, disse que estes valores mais altos têm impulsionado a comercialização aqui no país. A gente fica agora com mais cotações do algodão no mercado físico do Brasil. Entre os dias 16 a 20 de julho do ano de 2018, acontece na capital sul-mato-grossense a primeira edição da Campo Grande Expo, uma grande feira que coloca Mato Grosso do Sul no cenário do calendário rural do país. Este é o tema da nossa entrevista de hoje. Comigo no estúdio está a Alessandra Piano, ela que é empresária e organizadora deste grande evento. Em primeiro lugar, Alessandra, parabéns pela iniciativa e obrigada pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Bom, um grande evento vem aí, então, julho de 2018. O que Mato Grosso do Sul pode esperar? Mato Grosso do Sul pode esperar principalmente inovação e tecnologia, né? Aliás, ambas estão ligadas. A nossa grande missão é trazer soluções ao homem do campo. É isso que a feira propõe em toda a sua magnitude, em todos os seus objetivos, é alcançar
uma rentabilidade maior para o nosso produtor rural, né? Diminuir custos e aumentar a produtividade. É isso. O grande foco da feira, a gente conversava há pouco, é sustentabilidade, né? Exatamente. E uma das ferramentas para se buscar isso no campo é unindo as produções com um sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Essa feira traz essa novidade também para o setor, né? Colocando todas as produções do campo juntas. Na verdade não seria muito novidade, o ILPF é de conhecimento da grande maioria, mas talvez a novidade seja ela estar presente numa feira, né? Então a nossa proposta, através da integração, é trazer ao conhecimento da grande massa de todas as técnicas e tecnologias que podem agregar o homem do campo para recuperar esses 9 milhões de hectares de áreas degradadas que nós temos no nosso estado e assim torná-lo mais fértil e mais produtivo. A sustentabilidade é um tema que percorre entre todos os segmentos, né, do mundo, né? Entre eles o do agronegócio, que é bastante muito visado, né? Muito cobrado por isso, né? Esse é o caminho do futuro da produção? Eu acredito no potencial do nosso estado, eu acredito no potencial do nosso país e essa é uma pequena contribuição, né, que a feira propõe para que nós possamos avançar em produtividade, avançar em representatividade a nível mundial, né, e eu não vejo de fato outro caminho a não ser esse. O Brasil ele é um gigante adormecido e a nossa grande missão é chacoalharmos o nosso agricultor, o nosso produtor rural, para que eles enxerguem a magnitude que o nosso estado tem, né? Para que nós possamos tomar posse e sermos, então, um estado muito mais fértil do que somos hoje. A feira vai trazer um dos grandes temas também que busca uma sustentabilidade, é a agricultura de precisão. Qual que é o papel dela em busca dessa rentabilidade melhor? Exato. O conhecimento técnico ele é fundamental. Então, assim, o nosso grande empenho é trazer figuras, né, que possam aqui contribuir com informação. Nós temos conseguido a adesão dos maiores nomes de representatividade no setor do nosso país e é com eles que nós queremos aprender um pouco mais, avançar um pouco mais nessa tecnologia de precisão. Serão 5 dias de evento, né? Do dia 16 ao dia 20 de julho, reforçando a data para você, produtor, já colocar aí na sua agenda. Então, o que o visitante vai encontrar na feira? Exposição, debate, qual é a programação? A nossa programação ela é bem focada na parte técnica, então nós temos atividades de campo, né, que começariam às 8 da manhã e às 10 a abertura dos estandes para a parte de comércio, né, de insumos e produtos agrícolas. E na sequência, durante o dia, nós vamos ter uma programação de cursos, palestras, treinamentos não só em sala, mas também no campo, de uma forma a contribuir de maneira mais prática. Então, saímos da teoria para ir para a prática, para ir para a mão na massa, para ir para o campo, para ir para a lavoura. E também na parte de pecuária, né, avançando um pouco mais nas tecnologias que favorecem o nosso aumento de produtividade. Quais são as tecnologias, falando nesse assunto, então, que hoje buscam essa rentabilidade na pecuária? Então, na pecuária, nós estamos tentando trazer não só informação da parte do cultivo de pastagens, né, até o abate. Então, temos inclusive um projeto que se chama Rota do Boi, que ele vai contar dentro dessa rota toda a trajetória da carne. Então, desde o plantio, da semente da pastagem até a mesa do consumidor. De forma que dentro dessa rota, todas as tecnologias de ponta que possam favorecer ao pecuarista vão estar lá apontadas, sinalizadas como a melhor tecnologia hoje para favorecimento dessa produtividade. Pessoal de casa, a Alessandra está vendo imagens ali do evento de lançamento dessa feira, né, que aconteceu no dia 4 de novembro, é isso mesmo? Exatamente, foi no último dia 4. Tá certo. Bom, a feira vai estar cheia de programação especial. Eu queria destacar uma delas, que é o Dia da Mulher Agro. O que vai ser isso? Pois é, ela é encabeçada pela Teca, uma produtora rural que inclusive tem propriedade aqui no nosso estado.
a Tereza Vendramini, uma grande líder feminista, né? Ela vem somar conosco nesse dia. É um marco para mostrar qual é a representatividade da mulher hoje no campo, o que ela tem trazido, como ela tem agregado, né? Principalmente porque sou mulher. Então, dividir com as outras mulheres quais são as nossas lutas, quais são as nossas dificuldades e também quais são os nossos avanços. É isso. Bom, a feira então já tem um site, né, para quem quiser buscar mais informações. Isso. Pode passar para o pessoal de casa? O site é campograndeexpo.com.br. Para a gente finalizar, então, Alessandra, gostaria que você deixasse um recado para os produtores de Mato Grosso do Sul e aqueles demais interessados que devem visitar a feira, como que o grande recado que essa feira quer passar, né, de sustentabilidade. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que não é possível realizarmos essa feira sem o apoio de todos, né? Sem uma união de forças. O nosso estado precisa e merece um evento como esse, então gostaria de convidar a todos para colaborar conosco, para somar conosco, não só, de repente, em negócios, mas com a presença de todos durante o evento. E nós teremos 2 pré-eventos, um em fevereiro e um em março, então todos estão convidados para já começar a construir essa história até o mês de julho do ano que vem. Tá certo. Alessandra Piano, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Ela que é empresária e organizadora da Campo Grande Expo. Esse foi o tema da entrevista de hoje. Você vai ver hoje na terceira reportagem da série Rotas e Vinhos que não é preciso uma grande propriedade para ter uva de qualidade e a produção vitícola também reconhecida. Na Serra Gaúcha são muitas as pequenas propriedades que produzem vinho. Quem nos leva nesta viagem é a repórter Annelise Nicolodi. Então nós estamos aqui em Faria Lemos, um dos 4 distritos de Bento Gonçalves, né? Essa é a Rua do Bom Caminho, onde nós levamos os turistas, né? Escolhemos esse nome entre os moradores dessa rua e entre 3 nomes escolhemos esse que representa bem o que a gente quer mostrar para o turista, né? Sotaque carregado, energia que transparece e contagia quem visita a Vinícola Cristófoli. Maritânia é professora de História. Não deixou a sala de aula, mas nas férias e nos finais de semana auxilia a família nessa aventura. Desde a vinda deles de Treviso, na Itália, até aqui em Faria Lemos, na época ainda era Colônia Dona Isabel, né? Quando aqui chegaram. Então toda essa história nós contamos, as dificuldades que eles passavam lá e o que eles enfrentaram aqui também. Uma parada no alto do morro. É hora de observar a geografia da serra e entender um pouco de como a natureza influencia a produção. No Belvedere e Horizonte da Inspiração, nós podemos observar ao sul o Spa do Vinho, que faz divisa com Faria Lemos, no Vale dos Vinhedos. Também podemos observar o telhado da Miolo, os Parreirais. Ao sul também nós temos o distrito de Faria Lemos, a sede. Seguindo ao norte, nós observamos o Vale do Rio das Antas. Temos também aí o Morro do Céu, ou muitos chamam também de Morro dos Baianos, porque esse morro já sediou um grupo de quilombolas que viveram ali, era uma família de 30 moradores.
aqui, tudo relembra o passado dos imigrantes italianos, apenas com algumas adaptações. A carroça, antes puxada a boi, agora percorre os parreirais guiada pelo trator. Mas comer uva debaixo das videiras ainda tem gosto de infância. O passeio é um resgate de costumes, uma forma de deixar os turistas o mais próximo possível desse universo do vinho. E com uma paisagem dessas, quem resiste? O turista ainda pode curtir um piquenique debaixo do parreiral. Fábio e Bruna, sempre que podem, deixam a correria na cidade de Novo Hamburgo, também no Rio Grande do Sul, para curtir esse clima romântico. A gente encontrou a Bruna e o Fábio, que vieram de Novo Hamburgo para passar uma tarde aqui embaixo dos parreirais, num edredom. Como é que está sendo essa experiência? Está sendo ótimo. A gente já conhecia a região e a gente queria fazer um passeio diferente, porque a gente gosta de visitar, né, as vinícolas. E eu vi o anúncio e fiquei super curiosa e a gente está adorando a experiência. Fábio, as pessoas deveriam de alguma forma aproveitar mais isso? Eu acho que sim. Isso, na verdade, a gente está aproveitando o que é nosso, né? A gente acha muito legal isso, a gente vem todos os anos e a gente espera continuar vindo por muito tempo. Bacana, aproveitem. Obrigado. Mas o vinho não é apenas uma bebida, é um estilo de vida. Acompanhe as pessoas nas refeições, nas comemorações e assim vai marcando vidas. Bom, então nós iniciamos o nosso negócio, né, elaborando vinhos com as uvas da própria família e vendendo. E até hoje esse é o principal, a principal atividade da Vinícola Cristófori, né? Mas com o passar do tempo nós percebemos que o enoturismo, que é um serviço, né, então a gente sai do setor industrial para ir para os serviços, seria uma alternativa importante como receita para a empresa e como uma forma de fazer com que o nosso produto seja conhecido e valorizado ele perante os clientes, né, perante o cliente final. Então, nós somos viticultores, né, desde o nosso tataravô que veio da Itália, nossa família sempre viveu da viticultura, a gente tem o maior orgulho do legado, né, da nossa origem e nós continuamos defendendo, né, os vinhos brasileiros e a nossa terra através dos vinhos que a gente elabora. Todos os produtores fabricam o seu próprio vinho. Muitos trabalham em forma de parceria, entregando a uva para as vinícolas ou nessa cooperativa, que há 86 anos fortalece o setor primário. Nós estamos com 370 famílias associadas, onde toda a produção é entregue na cooperativa. Nós temos um departamento técnico dentro da cooperativa que acompanha, que visita as propriedades e orienta o associado a plantar, a produzir exatamente aquilo que a cooperativa precisa. 22 milhões de quilos de uva são depositados a cada safra na cooperativa Garibaldi. A nossa região toda, a característica principal são de pequenas propriedades, agricultura familiar. Então, naquela pequena propriedade, o agricultor tem que tirar o seu sustento, né? E quanto mais ele produzir produtos que o mercado queira, que a indústria, no modo geral, consegue agregar um pouco mais de valor, consequentemente, o produtor também tem uma remuneração melhor. E aí viabiliza a permanência dele na atividade, né? Então, o suco de uva é um dos produtos que está conseguindo cumprir com essa função. Tem muitos produtores reconvertendo vinhedos, né, de outras variedades de uva para uvas específicas para suco de uva. O setor entende que tem espaço ainda para os próximos anos de termos um crescimento. Há algum tempo também a gente está tendo uma demanda por esses produtos orgânicos. Como que tu enxerga esse mercado? O que a cooperativa em si tem feito em função disso? Nós, da Cooperativa Garibaldi, a gente tem uma linha de produtos orgânicos, nós temos 48 associados que produzem de forma orgânica, nós temos um vinho e um suco. É um mercado pequeno, mas é um mercado que está crescendo, né? Isso é bom, tanto para o consumidor final, que tem um produto mais natural, mais saudável, e também para o próprio agricultor,
que muitas vezes, por problema de saúde, ele não pode ter contato com alguns defensivos agrícolas, né? Então, é uma alternativa mais limpa e, consequentemente, também o produtor que produz uvas ou outros produtos orgânicos, ele acaba tendo uma remuneração melhor por conta disso também, né? E é um mercado que está crescendo. Nessa cooperativa, os visitantes fazem uma viagem ao passado dos imigrantes italianos. As pipas de madeira armazenaram vinho até 2001. Agora, guardam frases de escritores famosos. Só no ano passado, a cooperativa recebeu mais de 114 mil turistas. No coração da cidade de Garibaldi, ela é apenas uma das tantas atrações que é possível encontrar por aqui. E do Rio Grande do Sul, o Agricultura BR vai agora para o Nordeste do país. Dentro do quadro, Agricultura BR Responde. Do Piauí, temos a participação do Rogério no quadro de hoje. Vamos acompanhar o que ele disse aqui no Agricultura BR. Boa tarde, quero saber a previsão do tempo para o sul do Piauí, na cidade de Caracol, que é a cidade dele. Rogério, para você e para todos da região, a Juliana traz os destaques. Respondendo à dúvida do telespectador Rogério, da região de Caracol, no sul do Piauí, que quer saber como é que ficam as chuvas agora ao longo dos próximos períodos. Os índices de umidade do solo na maior parte das áreas mais ao sul do Nordeste aumentaram bastante. E também nas áreas mais ao sul do Piauí, garantindo a umidade do solo mais elevada. Agora, nos próximos 5 dias, tem previsão de chuva na região de Caracol e tem previsão de chuva forte, acumulados que podem superar os 50 milímetros agora ao longo dos próximos 5 dias até o dia 11. E no decorrer da segunda semana, entre os dias 12 até o dia 16, a chuva segue ganhando intensidade. Então segue tendo previsão de chuvas fortes, com acumulados elevados, que podem ainda alcançar em torno de 100 milímetros. Durante somente a terceira semana é que a chuva começa a perder um pouco mais de intensidade na região de Caracol. Então, entre o período do dia 17 até o dia 21, a chuva perde intensidade, mas mesmo assim ainda segue chovendo no sul do Piauí. Só que o volume de chuva agora é menor, em torno de 30 milímetros. Então, ao longo das próximas semanas, tem previsão de chuva forte, as instabilidades ganham bastante intensidade no interior do Nordeste, também na região de Caracol, então tem risco até para temporais nessas áreas, porque os acumulados de chuva tendem a ser elevados. Hoje eu encerro por aqui a minha participação, até mais! Obrigada, Ju, até amanhã e obrigada a você, Rogério, pela participação. Este foi o Agricultura BR Responde. Os preços da cebola recuaram em todas as regiões produtoras. Esse cenário pode ser explicado pelo maior volume nacional. Tradicionalmente, a oferta do Sul se eleva neste período do ano. Entretanto, o volume colhido no Nordeste foi superior ao esperado. O motivo é que muitos produtores nordestinos concentraram a colheita para novembro e dezembro, e a produtividade nas regiões de Irecê, na Bahia, e Vale do São Francisco estão favoráveis. Com isso, as safras do Sul e Nordeste se coincidiram e houve elevação significativa no volume nacional, que pressionou as cotações. A média dos preços em Irecê ficou em 41 centavos o quilo na roça, 13% de queda em relação à semana anterior. Para as próximas semanas, produtores esperam que não ocorram novos recuos nas cotações, pois a tendência é que a disponibilidade de cebolas no Nordeste recue até o final do mês.
Esta edição está quase chegando ao fim. Antes de se despedir, vamos dar uma olhadinha na soja no mercado físico nacional e também os fundamentos que compõem o preço do grão aqui no Brasil. Indicador da soja no sudeste do país é o nosso destaque de agora. Veja que em Minas Gerais, preço da saca na média estadual subiu 3% nos últimos 30 dias. No dia 6 de novembro, a cotação estava em R$ 65,75 a saca. No dia 29 do mês, alcançava R$ 66,25. Dezembro começou com um novo patamar de preços para soja em Minas. R$ 67,75 foi o valor já conquistado na última sexta, dia 1º de dezembro. E nesta quarta, dia 6, cotação está em R$ 68,00, elevação significativa de R$ 2,25 no preço de cada saca do grão. Já no estado de São Paulo, também a alta observada neste período. A gente vê que ela é menor de 0,38% por conta da oscilação registrada. No dia 6 de novembro, o preço estava em R$ 65,50. No dia 23, saca da soja no estado paulista era negociada a R$ 66,75. Dia 1º de dezembro caía de volta para casa dos 65, fechando o dia a R$ 65,75, patamar que se mantém nesta quarta, dia 6 de dezembro, registrando, portanto, ganho de 25 centavos por saca no acumulado do último mês. Agora a gente acompanha a soja negociada na Bolsa de Chicago, que vinha em uma trajetória de alta forte nos últimos dias. Cotações passando longe dos $10 por bushel em função de temores na safra da Argentina e também no sul do Brasil, uma vez que agências meteorológicas internacionais têm confirmado a presença do fenômeno climático Laninha neste mês de dezembro e também início de 2018, que traz um clima mais seco para essa região da América do Sul. Soja que operava em alta até há pouco tempo, agora muda o rumo dos negócios. Mas veja que, apesar da queda, cotações se sustentam acima dos $10 por bushel. Posição de janeiro vem a $10,05, queda agora de 0,34%. Mas veja na coluna cotação máxima a quanto ela já chegou hoje, a $10,14 por bushel. O mesmo acontece para a posição de março, que já operou aos $10,26 hoje e agora vem a $10,17 por bushel, queda parecida de 0,34%. E o mesmo baixa é registrada para a posição de maio, que vem agora a $10,27 por bushel. A gente dá uma última conferida no dólar comercial aqui no Brasil, que este sim vem em trajetória de queda já há algumas sessões seguidas. Os investidores seguem de olho no cenário político nacional, que ainda não trazem um cenário tão claro a respeito da votação da reforma da Previdência. Moeda norte-americana no país agora vem com leve alta de 0,06%. Negócios em tempo real, a gente acompanha cotação a R$ 3,23 mais 7. Com essas informações, a gente encerra aqui mais um Agricultura BR para vocês. Muito obrigada pela companhia, pelas participações. Não se esqueça que logo mais às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília, tem o resumo do agronegócio no dia, na terceira edição. Tenha uma ótima tarde. Até lá!